Segunda-feira, 22 de outubro do ano de 2018, começamos mais uma edição do nosso TJ Regional da Tarde. Trouxe para você estas matérias que são destaques. Uso de fone de ouvido prejudica a audição de jovens. Tragédia em Altamira, filho mata pai esfaqueado e deixa a mãe ferida. As urnas eletrônicas passam pelos últimos ajustes para as eleições do segundo turno no próximo domingo. Os assuntos policiais de Tucuruí e de Breu Branco. E ainda um aplicativo para celular desenvolvido por uma acadêmica do curso de Educação Física em Tucuruí. Vem com a gente, já estamos no ar nesta segunda-feira. Agradecemos ao carinho da sua companhia, da sua audiência com a gente nesta segunda-feira bonita, de clima ameno, agradável, porém ainda com aquele velho calor intenso dos trópicos no nosso verão amazônico. Hora de falar para você de Eletromateus. Olha, agora no Eletromateus todo dia tem tempestade de ofertas. Aproveite você também, é o maior barato aproveitar as ofertas do Eletromateus, que tem aparelhos televisores com as polegadas e o modelo que você precisa para ter aquela audição melhor aqui, tanto para o nosso TJ da tarde quanto da noite e outras programações também. E claro, lá você tem produtos como eletroportáteis, eletrônicos, móveis em geral para todos os cômodos da sua casa. Vai lá você também no Eletromateus, tudo para fazer você feliz. Começamos o nosso TJ Regional da Tarde, infelizmente, trazendo uma informação que fala sobre uma tragédia. Agora imagina comigo um filho de apenas 16 anos de idade, de uma família tradicional, trabalhadora, de gente muito simples, muito humilde. Você vai ver pelas imagens aí da residência, inclusive. E a gente ter a informação de que este garoto teria, durante a madrugada, matado o próprio pai esfaqueado. Quem vai trazer detalhes para a gente é a Karine Weil, da TV Vale do Xingu, de Altamira. O crime aconteceu durante a madrugada na casa da família, localizada na rua Alberto Garcia, na área conhecida como Lagoa. O adolescente, de 16 anos, esfaqueou o próprio pai, Ronildo Silva de Jesus, de 39 anos, e feriu a mãe Zélia Barbosa Santos, de 36. O adolescente dormia neste quarto aqui da residência, que fica localizada no bairro Independente 1. Ele teria se levantado pela madrugada e ido até o quarto dos pais, que estava dormindo ali. Ronildo não teve chance de defesa e foi esfaqueado pelo próprio filho. Ela disse que estava todo mundo aqui dentro de casa assistindo, que quando foi de noite que ele entrou aqui e ela disse que já acordou. Quando ela acordou, ele já estava furando ele. Que foi na hora que ela mandou ele parar, que ela empurrou ele para fora, tirando ele de cima dele, empurrando ele para fora. Botou ele pra fora. Foi essa hora ele acertou ela com a faca. Aqui dentro do quarto do casal, Zélia, mãe do adolescente, ainda tentou impedir que o filho esfaqueasse o próprio pai, mas acabou sendo ferida. O casal foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento. Ronildo ainda foi transferido para o Hospital Geral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a família, filho e pai sempre tinham desentendimentos e Ronildo teria descoberto que o filho estava faltando às aulas e teria decidido levá-lo para a roça. Ele era um menino muito teimoso, ele obedecia. A mãe dele mesmo não tinha braço para ele, né? Os vizinhos aqui tá todo mundo de prova. Quem tinha mais braço com ele era o pai dele, né? Aí eles moravam tudinho na roça, eles vieram para cá, aí traziam o menino para estudar, né? Após o crime, o adolescente fugiu. A Polícia Civil agora investiga o caso e tenta localizar o jovem. Mais uma tragédia urbana sem precedentes e a gente fica pensando como que acontece esse tipo de coisa. Hora de falar de educação. Educação que liberta, educação que transforma, educação que torna você um vencedor, uma vencedora. Hora de falar sobre a formação superior de qualidade da Unopar Graduação Digital. Hoje a grande tendência é a educação digital. Você estuda onde e quando quiser, não é isso mesmo? Então, aulas apenas uma vez por semana na unidade. Unidade essa que tem um prédio muito bem estruturado, confortável, aconchegante e com tudo que você precisa para instrumentalizar o conhecimento. Vai lá você também
vem na Unopar e conheça essa metodologia fantástica, a grande tendência que chegou para ficar e revolucionou a metodologia de ensino em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Você tem fóruns fóruns na internet, que é também uma espécie de rede social interna, e você vai conversar e discutir o assunto da disciplina que está estudando com pessoas de todo o Brasil. Falei Unopar Graduação Digital, você digital até na hora de estudar. O assunto agora tem a ver ainda com o cenário de violência e de prisões. Eu tenho agora um vídeo que circulou pelas redes sociais. Já, inclusive, nós temos as informações referentes a prisões das ocorrências policiais na cidade, tanto em Tucuruí e em Breu Branco, melhor dizendo. Mas este vídeo que você vê na tela trata-se da ação da população que pegou um suposto ladrão de uma bicicleta. As informações preliminares que nos chegam é de que esta seria uma reação da população a uma provável ocorrência, um suposto roubo de uma bicicleta. Aí são imagens gravadas por um smartphone, ou seja, um popular teria gravado essas imagens e elas estariam circulando pelas redes sociais. Tá aí. Agora, gente, o que não pode é o chamado justiçamento. Claro que tem toda essa questão, o povo está cansado de violência, de tanto bandido e tal, mas nós não podemos esquecer que tem as instituições estabelecidas para essa finalidade. Se for olho por olho, dente por dente, daqui a pouco está todo mundo aleijado e banguelo, né? Agora eu quero trazer para você a informação de que a rota policial tem muito assunto também. Houve prisões por conta de roubos, furtos, etc. Quem traz os detalhes para a gente é a Rosa Macedo. De acordo com o Major Augusto, subcomandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, armas de fogo e munições foram apreendidas durante rondas policiais em Breu Branco. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia. Nosso pessoal em ronda abordaram 2 elementos que estavam em uma moto e no momento da abordagem verificou-se que eles estavam com 2 armas de grosso calibre, apesar de ser caseira, mas de grosso calibre, e verificou-se também que eles estavam com um animal morto. Então, além das armas apreendidas, que deu um porte ilegal de arma, também foi constatado a caça ilegal. Então foram apresentados à delegacia e feitos os procedimentos legais. Como também uma outra arma também caseira, de grosso calibre, foi apreendida também com outro elemento portando essa arma. Não se comprovou nada de assalto, nada, apenas o porte ilegal de arma. O Major Augusto informou que em Tucuruí foram registradas ocorrências por roubo e furto, com prisões. Em um dos casos, os suspeitos sofreram um acidente durante a fuga. Tivemos uma outra situação em Tucuruí, onde 2 elementos fazendo assaltos, em perseguição, em acompanhamento da Polícia Militar, eles vieram chocar-se com uma parede. E com ele foram pegos alguns produtos do roubo e reconhecidos pela população, o qual foram assaltados por eles. Então, também apresentados à delegacia e feito procedimento. Tivemos também um furto de uma residência, onde também capturado, foi entregue o material à delegacia, o material furtado, e entregue ao seu proprietário. Ainda de acordo com o Major, esta semana pode ser considerada relativamente tranquila. Graças a Deus não houve grandes ocorrências de relevante, não houve homicídio esse final de semana, essa semana que está passando, nessa guerra do tráfico, nós estamos tentando combater da melhor maneira possível. Então foi uma semana tranquila, está sendo uma semana tranquila apesar dessas prisões, mas não referente à maioria das ocorrências, não referente a assalto. Isso mostra o trabalho das polícias, com a participação da população, que eu sempre frisei, em apoio a esse nosso trabalho. Então, por enquanto, a cidade está bem tranquila, graças a Deus, e isso é bom à população, isso demonstra o nosso trabalho. No próximo bloco, urnas eletrônicas recebem os últimos ajustes para o próximo domingo. Alô você, estamos de volta, é o TJ Regional, edição da tarde, semana decisiva para as eleições 2018 e daqui a pouco a gente já fala sobre isso com matéria inclusive, mas agora
Hora de trazer informações da Pará Fogo Extintores. Alô, Joãozinho Guimarães e a sua competente equipe. Alô, você, amigo empreendedor. Você, meu amigão, que quer cuidar melhor do seu patrimônio. Você já sabe, né? A dica certa é Pará Fogo Extintores, que além de ter a expertise em extintores novos e recarga, também tem vários outros itens de segurança. Travessa Magalhães Barata, 97, próxima à Câmara Municipal. Falei, Pará Fogo Extintores. Estamos aí há apenas 6 dias para as eleições 2018, especificamente o segundo turno, em que escolheremos, no caso do estado do Pará, tanto o governador quanto o presidente da República. E as urnas eletrônicas estão passando pelos últimos ajustes para a decisão do pleito. Dia 28 de outubro tem eleições novamente. O cartório eleitoral de Altamira já se prepara para o segundo turno. A logística é elaborada para que qualquer contratempo possa ser resolvido. Nesse período, são realizados alguns ajustes nas urnas eletrônicas, como a implementação das novas mídias com as informações dos únicos candidatos que irão disputar essa nova fase do pleito. Agora é corrigir os mínimos detalhes para que tudo ocorra bem no segundo turno. Todas as urnas estão sendo vistoriadas novamente pelos nossos técnicos de urna, verificando se os módulos de impressão têm papel suficiente para a impressão dos boletins de urna, pela impressão da zerésima, verificando se não há nenhum tipo de problema com a urna em si, a bateria está carregada, se tem condições caso falte alguma luz ou caso haja um apagão. Então, tendo feito todos os testes técnicos nas urnas novamente. Além disso, já foram feitas a geração de mídia. Dessa forma, já geramos todas as mídias para o segundo turno, onde depois serão preparadas as urnas na segunda-feira, dia 22, onde serão preparadas as urnas e inserido novamente o nome dos 2 candidatos a governo do estado e os 2 candidatos a presidente da República. Além desses ajustes, também serão realizados cursos para os presidentes de mesa. A proposta é capacitar melhor o pessoal que vai trabalhar nas eleições. Vão ser ministrados cursos de treinamento para os presidentes novamente, para os presidentes de mesa, para verificar os detalhes que aconteceram no dia 22, segunda-feira. Será feito em Brasil Novo e Vitória do Xingu, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. Em Altamira, no dia 23, será feito o treinamento de todos os presidentes, no centro de convenções, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Para a gente fazer esse ajuste fino, os problemas que aconteceram, que tipo de solução o presidente tem que dar, de que forma ele vai solucionar aquele problema que aconteceu e tirar as últimas dúvidas de algum presidente que possa ter surgido durante o processo eleitoral. E para aqueles que duvidam do processo, o chefe do cartório eleitoral de Altamira garante: o pleito é apurado de forma segura e transparente. A urna eletrônica não tem acesso à internet, o que dificulta as ações dos hackers. Ela é offline, então ela fica desligada de internet, desprovida de internet, então para que não haja um hacker que utilize algum método para tentar burlá-la. Além disso, são feitos vários tipos de correspondência, que a gente chama várias criptografias, da criptografia avançada, para poder passar todo esse procedimento de segurança às urnas. Depois de feitas as preparações de todas as urnas, são enviados ao TSE todas as correspondências para que o TSE só possa ler aquela correspondência daquela urna que foi feita, foi produzida aqui por nós, para que não haja nenhum tipo de dúvida, não haja nenhum tipo de problema. E cada vez mais o TSE, o TRE e os cartórios eleitorais têm mostrado a transparência do processo, deixado bem claro para a mídia participar, para as pessoas participarem que quiserem acompanhar o procedimento que é feito. Então a transparência realmente é um dos pontos principais hoje para o tribunal, para mostrar e desmistificar essa ideia de que pode ser burlado, de que foi feito de forma escusa ou obscura, e não, a ideia é que seja totalmente transparente o processo. Hora de falar para você da Pop Dentes. Alô, você que está precisando cuidar melhor do seu sorriso, está precisando de mais qualidade de vida, de saúde bucal. Afinal de contas, tem alguns pequenos problemas que você tem percebido que podem sinalizar um problema ainda maior. A cárie, por exemplo, pode apontar uma deterioração do seu dente, da sua dentição. E não tem nada melhor do que você procurar um bom dentista com excelente diagnóstico, um precinho que caiba no seu orçamento também. Por isso que a gente sempre dá a dica certa da Pop Dentes, que fica na Lauro Sodré, em frente ao Bradesco. E ainda dentro da temática saúde,
Uma acadêmica, ou seja, uma estudante universitária da UEPA, Universidade do Estado do Pará, no curso de Educação Física, desenvolveu um aplicativo para celular que tem por objetivo monitorar a autonomia, a capacidade dos idosos em relação a várias situações. Nós vamos ter detalhes agora, eu quero o VT rodando na tela. Depois de um ano de trabalho, o Grupo Orgulhoso celebra o registro da patente do aplicativo para celular de um protocolo de avaliação da autonomia de idosos. É um trabalho em conjunto, né, multiprofissional, com vários professores. As instituições de ensino superior, as universidades como a UEPA, né, elas têm essa proposta de trazer uma inovação tecnológica para que seja usada para o bem da sociedade, né? Seja com custo ou não, no nosso caso não tem custo, vai ser disponível e vai ajudar muita gente, profissionais de várias áreas da saúde, clínicas, academias, pesquisadores, professores, estudantes, todos eles vão poder utilizar o aplicativo, né? E uma questão que é muito importante dizer nesse sentido é a dimensão que ele pode atingir. A idealizadora Rafaela Gomes conta que a ideia do aplicativo surgiu diante das dificuldades enfrentadas no projeto Saúde em Movimento, voltado para idosos em Tucuruí. A ideia surgiu, na verdade, de uma necessidade que a gente tem. Nós trabalhamos aqui mesmo na Universidade, na UEPA, com um projeto chamado Saúde em Movimento, que é um projeto que trabalha com idosos. A gente faz várias avaliações com elas. Dentro das avaliações, uma das que a gente faz é de autonomia funcional, que seria a capacidade do indivíduo de desenvolver suas atividades do dia a dia. Essa avaliação ela é totalmente manual e a gente utiliza do protocolo GDLAN, que foi um protocolo criado, que é constituído por 5 testes. Então, a gente fazia a cronometragem desses 5 testes, ao final, passava para uma planilha de Excel. Nessa planilha, a gente tinha um cálculo para calcular o índice final, que esse índice é o que diz se a pessoa está irregular, está bom, está muito bom na questão da autonomia funcional. E aí, demandava muito tempo. Então, devido a essa necessidade de praticidade e de ter o resultado em tempo real dessa classificação, que surgiu a ideia do aplicativo, que é um aplicativo que reúne dentro de uma única ferramenta os cronômetros dos 5 testes. E depois que você faz essa avaliação, você só digita a idade do avaliado e em tempo real ele mostra para você a classificação de todos os testes e também desse índice. E ainda, ele grava na memória do celular uma planilha de Excel com essas informações. A ideia em tecnologia foi um desafio superado pelo universitário Eduardo Lima, do curso de Engenharia da Computação. Primeiramente, foi um desafio enorme, né? A Rafaela chegou com essa ideia, assim, umas ideias mirabolantes, falou: gente, eu preciso modelar esse protocolo GDLAN de acordo com a necessidade que eu encontrei no projeto, aquela de saúde em movimento. E a partir disso, eu pensei e modelei o sistema de acordo com as necessidades dela. O sistema foi construído em Android, a linguagem que eu utilizo é Java, que é a linguagem que eu mais domino. E a partir disso, eu tentei automatizar todos os processos para que eu entregasse a ela uma autonomia, uma maior facilidade e uma maior usabilidade do sistema, para que ela consiga praticidade na hora de utilizar o software. No aplicativo estão 5 testes do protocolo GDLAN, Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade. O resultado da avaliação de autonomia funcional é imediato. O tempo ele é otimizado, né, nesse processo, e a gente também consegue armazenar esses dados imediatamente no telefone, que para a gente, né, que é pesquisador, só pega essa planilha, joga para o computador e continua fazendo as análises que precisa fazer. O aplicativo permite tradução em 3 idiomas. Com isso, a tendência é expandi-lo rapidamente. A gente está disponibilizando ele em três idiomas, né? Português, inglês e espanhol, que são as línguas mais faladas no mundo, e que, pelo grupo GDLAN, que é um grupo de pesquisa, pode ser usado no mundo inteiro. Então, como é um protocolo que já existe, só que é utilizado manualmente, né? Agora ele vai ser otimizado, ele vai ser utilizado com uma velocidade muito mais rápida. Então, isso vai ajudar muito. Então, a proporção que isso pode tomar em ajuda
né, para vários profissionais, estudantes, pesquisadores, vai ser muito grande para qualquer pesquisador de qualquer país do mundo. E mesmo no nosso grupo, como o nome do grupo é Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade, tem pesquisadores da América Latina. Então isso também rapidamente vai ser usado nos países da América do Sul e América Latina. Usuários interessados podem baixar o aplicativo que já está disponível gratuitamente no Play Store. A ideia, sim, é passar ele gratuitamente, porque a gente quer ajudar também as outras pessoas que também trabalham com pesquisa científica, que fazem eventos de ação social e precisam dessa classificação em tempo real. Depois do intervalo, o uso frequente de fones de ouvido pode prejudicar a audição da juventude. Voltamos com o TJ Regional, edição da tarde, a segunda. Alô, minha gente, é segunda-feira para quem está acompanhando o nosso TJ em casa ou no trabalho, nos restaurantes. Aquele abraço a você, para quem está nas repartições públicas, secretarias, escolas, departamentos e muito mais. Hospital Municipal, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Tucuruí, Breu Branco. Pessoal que está pertinho da gente na zona rural. Nosso alô, nosso abraço, obrigado. Quero aqui trazer informação para você do Carajás da Sorte. Ei, toda semana, muita gente boa ganhando, realizando sonhos. É isso mesmo. Tá faltando você, então? Acredite na sorte, acredite você também e invista. Adquira a contribuição premiável do Carajás da Sorte. Ajude o Centro de Recuperação Emaús e concorra a essa dinheirama toda. Tô falando do Carajás da Sorte, com prêmios fantásticos para você, realizando sonhos. Eu não sei quanto a sua casa, querido amigo telespectador, amiga telespectadora, mas nós temos visto em várias situações e em todas as faixas etárias, crianças, jovens, adolescentes, etc., o uso abusivo de fones de ouvido. Nós temos aí uma matéria que trata especificamente de um estudo realizado na faixa etária entre 12 e 35 anos que apontam para os danos causados a partir desse uso frequente dos fones de ouvido. Eles estão presentes por toda parte. Os queridos fones de ouvidos servem para abafar o som externo e ajudar na concentração em atividades. Essa bailarina costuma usar só quando faz exercício. Na corrida, ele me ajuda a dar mais estímulo, aí eu não senti tanto a corrida, entendeu? Mas fora isso, eu não sou acostumada a usar fone de ouvido, não. E o volume? Bem baixinho. Fernando prefere escutar bem alto e só de um lado quando conversa com os amigos. O volume sempre no máximo. Rock, da veia, sempre. Nas festas, o som é ainda mais alto, o que não incomoda o Alisson. Eu deixo o volume no médio. Quando eu estou fazendo atividade, eu gosto um pouco mais alto, né? Mas em relação a barulho mesmo, assim, eu gosto de normal, ambiente. Para este especialista, existem limites sobre o volume e o tempo com esses dispositivos. A maioria dos tocadores de música, seja celular, seja um outro equipamento, que você coloca o fone de ouvido, né? Seja aquele fone de ouvido pequenininho que vai dentro, seja aquele outro fora, eles podem chegar até 110 numa média de, digamos assim, uma média de decibéis até 110. E o nosso ouvido, então, suporta naturalmente até 85. Mas mesmo esse 85, você só pode fazer o uso dele, né? Digamos, você só pode estar inserido num ambiente em que esteja com esse ruído em torno de 85 decibéis, 8 horas do teu dia. Excedendo isso, você já corre o risco de ter lesões de células auditivas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as pessoas mais afetadas pela perda auditiva têm entre 12 e 35 anos. O mal está associado ao aparelhos eletrônicos, ao excesso de barulho. Você vai ter uma perda de audição irreversível e isso para toda a vida. Muitas delas têm tratamento. Tratamento com aparelho auditivo, tratamento com implante coclear, que são cirurgias, mas voltar à audição não volta mais. Como não há como fugir do barulho, uma boa dica são os abafadores. Não usar o fone só de um lado, porque na hora que você usa o fone só de um lado, você acaba tendo que ter mais volume para ouvir o que você quer. E o outro pergunte para quem estiver do seu lado se ele está ouvindo a mesma coisa que você. Mesmo você com o fone, quem está do seu lado, se estiver ouvindo, é porque com certeza você excedeu no volume do seu fone. As peças mais indicadas são os chamados headphones, aqueles externos. E eles são de uso exclusivo.
ainda não foi comprovado, por exemplo, que cera de ouvido, eu vou emprestar meu fone para um colega, né? Que cera de ouvido transmite algum tipo de doença. Mas se eu estou com uma infecção de ouvido bacteriana, e aí o meu fone tá ali, eu tô com essa infecção, tá dolorido meu ouvido e eu empresto meu fone de ouvido para algum outro amigo, colega, eu posso sim transmitir essa infecção para uma outra pessoa. Então emprestar fone de ouvido é que nem emprestar escova de dente, sabe? Então cada um tem o seu e é importante não ficar emprestando ou pegando emprestado de alguma outra pessoa esses fones. Se pegar e higienizar muito bem. Tá aí. E o que a gente tem visto, além do uso frequente de fones de ouvido, em que a pessoa está ao nosso lado, porém parece que a gente é invisível. Não só a pessoa do lado de cá, quanto do outro, ao mesmo tempo em que a tecnologia, os muitos recursos tecnológicos tentam aproximar pessoas em distâncias abissais, às vezes em outro continente. Até nós estamos ficando muito distantes uns dos outros. Parece até tema de uma música de Simon e Garfunkel, muito antiga ainda da década de 60, The Sound of Silence, o som do silêncio. Hoje, aparentemente, nós nos olhamos, mas não percebemos a presença uns dos outros. Onde é que a gente vai parar com isso, né? E outra coisa, tem que cuidar, porque a audição pode ser perdida definitivamente por conta desses danos. Encerramos assim a edição de hoje do TJ Regional da Tarde, agradecendo a Deus e a você pelo carinho da companhia e da audiência. Até amanhã.